E eu queria, de maneira muito objetiva, tratar também do terceiro ponto que falei, que é o projeto de regulamentação da bebida nas arenas esportivas. Deputado Marcelo Vitor, primeiro eu queria ler aqui os motivos do veto do governador. O que é que o governador alega? Estatuto de Defesa do Torcedor, em seu artigo 13A, veda expressamente o consumo de bebida alcoólica em eventos esportivos. O Estatuto do Torcedor, em seu artigo 13A. E eu gostaria de ler o Estatuto 13A para os senhores. O Estatuto do Torcedor. O que é que diz o Estatuto, o artigo 13A? Na verdade, é o inciso 2 do artigo 13A. São condições de acesso e permanência de torcedor dos recintos esportivos, sem prejuízo de outras condições previstas de lei. Não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos violentos. Veja bem, bebidas ou substâncias proibidas. Eu acho que o álcool não é ainda uma bebida, uma bebida ilícita. Se eu estiver equivocado, por favor, me auxiliem. Álcool não é bebida ilícita. E o governador tem outro ponto. O que é que ele diz? Com a edição da referida lei, que é o Estatuto do Torcedor, a União utilizou a competência legislativa concorrente para dispor sobre normas gerais sobre consumos de desportos. Ao disciplinar de maneira contrária às diretrizes traçadas pelo ente federativo, a proposta legislativa sob análise ultrapassa o limite de competência suplementar conferida ao Estado, o que leva à sua inconstitucionalidade formal. O que é que diz aqui a nossa Constituição sobre competência competitiva, no seu artigo 24, inciso 5 e 9. Compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentes sobre 5. Produção e consumo. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí eu queria, senhores deputados, invocar não só a minha defesa, mas a defesa do Estado da Bahia, que já é lei lá, que já está sancionado, as pessoas já estão consumindo a sua bebida de maneira ordeira, tranquila. E o Estado da Bahia, que teve uma ação movida pelo Ministério Público da República, Procuradoria-Geral da República, contra o Estado da Bahia, que sancionou essa mesma lei, deputado Sidoca. E o que é que diz a defesa do Estado da Bahia? Não pode a União esgotar o tema do exercício de sua competência e editar a norma geral. Nem são os Estados compelidos a serem meros replicadores daquela norma geral. Admitir-se o contrário é possibilitar que a União avoque para si a competência concorrente como se exclusiva fosse, reduzindo o papel legislativo dos Estados do nada. Esse alerta foi bravamente feito pela ministra Ellen Grace, na ADI 3.645. E antes de citar o que a ministra Ellen Grace falou, eu queria fazer um registro aqui a Tavares Bastos, que foi um dos grandes defensores do federalismo, das prerrogativas, da autonomia das Assembleias Legislativas, em discutir sobre os temas inerentes à sua comunidade, à sociedade que vive aqui. Queria aqui lembrar de Tavares Bastos e falar aqui a citação de Ellen Grace. No âmbito de competência concorrente prevista no artigo 24 da Carta Magna, cada vez mais vemos esvaziada a competência dos Estados de legislar supletivamente, porque a União, quando legisla, esgota o assunto, não se limita a editar apenas normas gerais. E o Estado da Bahia... Deputado, nós demos 2 tempos de 3 e um de 5, mas nós vamos dar mais aqui. Uns 3 minutos. Se o Estatuto tem natureza de norma geral, o Estatuto do Torcedor tem natureza de forma geral, não pode impedir que haja exercício supletivo dos estádios. Não sem razão, diz que
enquanto a União, no âmbito da competência concorrente, limita-se a estabelecer normas gerais. Os Estados e o Distrito Federal elaboram leis específicas, voltando para satisfazer os seus interesses regionais. É o que nós estamos fazendo aqui, deputado João Luiz. Nós estamos tratando de lei específica. É isso que nós estamos fazendo. Então não há inconstitucionalidade. E também não há, deputado Marquinhos Madeira, presunção de inconstitucionalidade. Não. Se eventualmente formos questionados, o Estado de Alagoas vai recorrer da decisão, como recorreu o Estado da Bahia. E outra coisa, quero destacar, foi pedido uma liminar, deputado Antônio Buquerque, que anulasse os efeitos da lei, e foi negada pelo STF. Liminarmente foi negada pelo STF. O governador também vai um pouco além, fala da questão da violência, fala que isso iria promover a violência. O Estado da Bahia também fala sobre isso, quando diz: ainda que recentes, os dados estatísticos até agora levantados pela Polícia Militar do Estado da Bahia mostram que a liberação de vendas de bebidas alcoólicas nos estádios não teve nenhuma influência marcante nas ocorrências policiais, nem motivou nenhum episódio de violência nos jogos oficiais disputados nos estádios, inclusive clássicos. E traz aqui estatística, que eu mostro a todos os senhores, estatísticas que comprovam que não houve nenhuma violência. Senhoras e senhores, só quem pode falar de violência com relação à bebida, associar isso, é quem não frequenta os estádios, deputado Marco Barbosa. Quem frequenta os estádios sabe que as pessoas já entram lá, ter bebido antes, encostado no muro do estádio, e já entra com os efeitos do álcool no corpo, e nem por isso sai brigando. E quero dizer aqui, Recife, Pernambuco, já está sancionado. E eu, recentemente, deputado Marco Barbosa, pude ir lá no jogo do Brasil e Uruguai, deputado Inácio Loyola. Fui lá no jogo Brasil e Uruguai, um belo jogo. Tomei minha cervejinha tranquilamente. E outras autoridades alagoanas estavam próximos a mim. E também consumindo a bebida alcoólica de forma ordeira. Ninguém saiu brigando por aí. Será que nós podemos fazer isso e somos melhores do que o povo alagoano e não pode? O povo alagoano não pode? E nós podemos no estado de Pernambuco? O povo de Pernambuco pode? Qual é a diferença que nós temos do povo de Pernambuco? Então peço a vossas excelências, meu tempo é curto, mas peço que em nome da liberdade, em nome dos costumes, das famílias alagoanas que representam a grande maioria das pessoas que frequentam os estádios, derrubem também esse veto. Derrubem o veto da escola livre, derrubem o veto do Plano Estadual da Educação, em nome, como falei, dos costumes. Agradecendo, senhor presidente, toda a paciência, eu só queria deixar uma frase para finalizar. Não há excesso de liberdade se aqueles que são livres são responsáveis. O problema é a liberdade sem responsabilidade. Milton Friedman. Muito obrigado, senhor presidente.